Nós vamos chamar, então, o doutor Taisso de Quadros. Boa noite, doutor. Boa noite, doutora Juliana. Tá me ouvindo bem? Estamos. A gente Doutor ainda. Taisso é advogado, especialista em sustentabilidade, pós-graduando em compliance e gestão de risco, isso, doutor? Isso. Então, o doutor Taisso vai abordar o tema aspectos teóricos e práticos sobre multipropriedade, um tema atual e extremamente relevante para o momento, né? É bem legal, até porque aonde nós estamos posicionados tem um grande empreendimento já saindo, eu vou falar rapidamente sobre ele. E, de novo, eu quero tentar trazer bem rapidamente, de uma forma prática, de que maneira, né, nós, como advogados, podemos ajudar os nossos clientes, e a teoria, propriamente dita, a fundamentação de onde que surgiu essa lei. Então, a palavra é sua, doutor Taisso. Doutora, eu vou compartilhar uma apresentação e eu já posso passar aqui e você, como que eu posso fazer Claro, aqui? pode compartilhar. Fique à Certo, vamos vontade. ver. Então, compartilhar. Bom, momento que nós nos encontramos, principalmente com a era pós-pandemia. Deixa eu só mudar um pouquinho aqui. Isso, melhorou, né? Eu me ative a trazer este tema, tendo em vista que eu tive uma experiência real, né? Eu tive uma experiência prática com a aquisição de um imóvel em multipropriedade. E quando eu falo sobre multipropriedade, eu vou também ir para uma área em que hoje, por conta pós-pandemia, né, nós tivemos que reinventar todos os nossos o jeito de entender como que a sociedade vai daqui para frente. Então, hoje, a era da experiência, segundo o que nós estamos presenciando, é o que vai fomentar o meu assunto e que também a mudança de paradigma, o direito imobiliário, como o direito da informação, da tecnologia, né? Eles foram os mais afetados pós-pandemia. Então, o que seria a lei da multipropriedade? Foi através do advento da lei 13.777 de 2018, e este é um regime, na verdade, do compartilhamento de uma fração de tempo. Então, já existia este formato de copropriedade, mas não, na verdade, como posse, né? Então, quem conhece, quem já via há muito tempo atrás, já compartilhado ou feito a aquisição de cotas do Candeias, né? Fazer aqui um merchan do Candeias. Porém, nesta situação, havia somente a aquisição da posse de um determinado lugar, né, de um determinado local, e era muito mais focado em resorts e hotéis. E aqui nós vemos, através do instituto dessa lei, a possibilidade de compartilhar um bem e a sua propriedade através de uma fração de tempo. E uma das coisas também que ela é tão importante e significativa, essa lei, porque não é só compartilhado o imóvel, mas também os bens que guarnecem este imóvel. Então, nesse quesito, com esta inovação, nós vamos trazer para os nossos clientes a possibilidade de ele ter um apartamento que ele não teria se ele tivesse que fazer essa aquisição individualmente. Tá? Mas só que essa lei ela tem algumas peculiaridades. Esse imóvel também ele tem algumas peculiaridades. Principalmente porque ele é um imóvel tido como imóvel de férias. Então, ele vai estar localizado em determinadas cidades, em determinadas regiões, em que essa pessoa vai ter um planejamento para ficar ali, no mínimo, uma semana. A lei, então, traz ali que o período correspondente a cada fração de tempo será de, no mínimo, 7 dias seguidos ou intercalados, onde isso vai estar estabelecido no instrumento que houver a constituição desse imóvel, né? Tanto quanto ele sendo fixo ou flutuante, já começa
a tua atuação, o advogado ele já começa a dar uma assessoria, porque o seu cliente ele muitas vezes vai ser, dentro do seu período de férias, abordado por algumas pessoas, como aconteceu comigo. Esse é um empreendimento ao qual eu fiz aquisição de 2 cotas para passar as férias, e que naquele momento eu, obviamente, fui lá seduzido pela proposta. Imagina, um apartamento de 3 milhões de reais e você vai adquirir ele por uma fração de tempo determinada por ano. Nesse tocante, a primeira parte é orientar o cliente se ele fez a aquisição e estava ciente de que esse regime de tempo ele era fixo, ou seja, a semana dele jamais seria alterada, ou se esse regime seria flutuante. Então, já no tema de você, na prática, poder orientar o seu cliente na aquisição de um imóvel como esse. Porém, quando há a instituição dessa multipropriedade e é através de um instrumento público, né, uma escritura pública, um contrato de compra e venda, e essa duração dos períodos ela já vai estar registrada na matrícula do imóvel. Então, esse é um outro quesito que é extremamente interessante, que não mais se equipara àquele modelo de você fazer a aquisição da posse, né, para ter somente a posse daquele espaço, daquela unidade que você fazia, né, passava suas férias. Aqui não. Aqui você tem a propriedade através de um título constitutivo, certo? E também lá na parte, quando vamos aqui então separar pela instalação do condomínio em si, propriamente dito, que vai ser lá na incorporação, a convenção do condomínio ela vai determinar os poderes e os deveres dos multiproprietários, vai determinar o número de pessoas que podem ocupar simultaneamente o imóvel no período, as regras de acesso do administrador condominial. E aqui eu quero ressaltar, porque mais ali na frente, essa figura, este nome, ele introduz uma nova possibilidade também dentro do direito imobiliário, do direito condominial, que é a figura do administrador condominial, que, entre aspas, seria o síndico. A criação do fundo de reserva, o regime aplicável em caso de perda ou destruição parcial e também as multas aplicáveis. Então, neste momento, nós estamos falando da convenção do condomínio, ou seja, de toda essa estrutura que está comportando todos os apartamentos. Pode ser também constituído através de casas. Então, esta vai ser a atuação em que o advogado vai estar fazendo a redação de uma convenção lá na incorporação desse empreendimento imobiliário, e que dentro dessa convenção vai haver algumas prerrogativas de, inclusive, fazer um número maior ou menor de pessoas acessando o empreendimento. Uma outra coisa que é muito importante, que é a transferência do direito de multipropriedade. Aqui eu diria que se o advogado ele não se atentar na hora de fazer a redação de uma convenção, e se ele realmente fizer com que haja a anuência dos demais multiproprietários, ele vai matar literalmente o empreendimento, ele vai matar literalmente que os investidores, né, façam a aquisição deste imóvel. Ele vai deixar de estimular, porque imagina só, se o ano tem 52 semanas, 52 semanas, né? E vão ter ali, no mínimo, cada um vai ter 2 semanas, duas cotas, né? 2 semanas, vão ter 26 multiproprietários, e você, para fazer a venda da sua cota, dependerá da anuência de todos os demais. Então, isso inviabiliza o negócio. Então, a inteligência desse artigo, do 1358L, é que você, como advogado, não vai e não pode, de maneira alguma, permitir que isso aconteça. No parágrafo 1º diz: não haverá direito de preferência, salvo se estabelecido no instrumento de instituição ou na convenção do condomínio em multipropriedade. Então, veja que isso é um alerta, porque há essa prerrogativa, há essa possibilidade. Então, se você
cair nessa armadilha, entenda que você vai cometer um grande erro. Agora, no 1358M, ele vai falar da administração da multipropriedade. E aqui é uma inovação, como eu já havia comentado, traz a figura de uma pessoa que não estava presente no mercado imobiliário, tampouco condominial. A administração do imóvel, instalações e equipamentos mobiliários será de responsabilidade da pessoa indicada no instrumento de instituição ou na convenção do condomínio e multipropriedade, ou na falta de indicação, a pessoa escolhida na Assembleia Geral dos Condôminos. Então, imagina só que aqui nós estamos falando de uma segunda convenção. A convenção do apartamento, do imóvel, aonde vai estar regulada ali a coordenação da utilização do imóvel, determinação, no caso de sistemas flutuante ou misto. Então, dentro do imóvel, então vão ser realmente 2 administradores, vão ser 2 convenções, vão ser 2 maneiras de administrar um empreendimento que, no meu ponto de vista, ele se tornou e é viável a partir da cidade, do local aonde ele estiver sediado. Eu vou seguir em frente o mais rápido possível, caso haja alguma pergunta que nós possamos aqui discorrer, mas as 2 partes importantíssimas é onde e como você vai atuar e vai auxiliar o seu cliente, seja uma construtora ou seja o seu cliente pessoa física, porque agora a construtora também ela surge numa situação em que o condomínio edilício ele poderá adotar o regime de multipropriedade em parte ou na totalidade de suas unidades autônomas mediante o inciso 1º, previsão no instrumento de instituição ou deliberação da maioria absoluta dos condôminos. Ou seja, se já existe um condomínio constituído, condomínio em região litorânea, como é aqui em Santa Catarina, é possível instituir multipropriedade, tanto no condomínio, em todas as unidades, ou apenas em uma unidade. Porém, a deliberação ela deve ser de maioria absoluta dos condôminos, e não aqueles que estarão presentes na Assembleia. O artigo 1358-P também fala que a convenção do condomínio edilício deve prever isso. Então, a despeito do próprio Airbnb, que vai ser um assunto da próxima colega que vai tratar, hoje a convenção ela traz poderes muito grandes para não somente o síndico, mas também os condôminos, as pessoas que vão estar habitando naquele condomínio, para poder fazer o uso pleno daquela propriedade. Eu vou deixar esta apresentação disponível, eu destaquei apenas alguns dos artigos e especificamente aqueles que, no meu entendimento, eles fazem mais sentido no aspecto teórico e prático na hora que você for utilizar a lei da multipropriedade para os seus clientes e propriamente dito no seu dia a dia. No artigo 1358, que na hipótese do artigo antecedente, o regimento interno do condomínio edilício deve prever, dentre todas estas regras que estão na própria lei, aquelas que estão no Código Civil. Uma coisa que eu deixei de falar lá no início, esta lei alterou o Código Civil, então trouxe, juntamente com o condomínio urbano simples, condomínio com direito de laje, trouxe a multipropriedade com inovações de 2018 para cá, que muitos corretores, tá, eles ainda não entenderam que podem viabilizar a venda. Imagina, com a crise pós-pandemia, muitos empreendimentos, muitos apartamentos, aqui na região mesmo onde eu moro, que é Governador Celso Ramos, que são na casa de R$1 milhão, R$1,5 milhão e muitas vezes eles ficam fechados o ano inteiro. Então imagina você que advoga para uma imobiliária ou advoga para alguns corretores e eles não entenderam que eles podem oferecer este produto para os seus clientes como uma forma de viabilizar o negócio. E eles também precisam estar muito bem assessorados e o senhor vai ser o advogado que vai estar lá dando esse suporte. Uma coisa também interessante que é no que tange ao inadimplemento das cotas
do condomínio. Veja que também vai haver duas taxas condominiais. Vai ter a taxa do condomínio de todas as unidades e também vai ter a taxa do condomínio daquela unidade, né? Do apartamento, da casa, propriamente dito, porque aqueles bens, a manutenção para aqueles bens, e veja, quando você faz a aquisição de um condomínio em multipropriedade, seja ele num sistema de uma aplicação como um resort, ou até mesmo como um condomínio, como foi o que eu fiz, eles já vão vir com o serviço de hotelaria também disponível. E aquele apartamento com as suas dependências, vai haver a necessidade de manutenção. E aí o que acontece? Na hipótese de adimplemento por parte do multiproprietário, da obrigação de custeio das despesas ordinárias ou extraordinárias, é cabível na forma da lei processual a adjudicação ao condomínio edilício da fração de tempo correspondente. Então, se na figura do direito condominial, o condômino deixa de pagar a taxa e se vai demorar tempo demais para haver a expropriação daquele bem, aqui vai haver a expropriação da fração de tempo. E lá embaixo, no 1358-U, as convenções dos condomínios edilícios, os memoriais de loteamentos e os instrumentos de venda dos lotes de loteamentos urbanos poderão limitar ou impedir a instituição de multipropriedade nos respectivos imóveis, vedação que somente poderá ser alterada, no mínimo, pela maioria absoluta dos condôminos. Como eu falei, a convenção traz poderes para que os condôminos, eles limitem ou até mesmo impeçam a instituição da multipropriedade em seus empreendimentos. Eu fui bem rápido e é uma lei especificamente de um artigo, mas com muitos desdobramentos, e que, a partir de hoje, talvez você possa dar uma olhada melhor, principalmente na região em que você estiver inserido, né? Se você estiver inserido, por exemplo, em Santa Catarina, você vai ver o Surfland, que é um grande empreendimento em multipropriedade aqui em Santa Catarina e que vai precisar de muita orientação, né? Doutora Juliana, eu não sei se eu passei do meu tempo ou eu acabei antes. Tudo certo, doutor Tarso. Doutor Tarso, muito obrigada pelas explicações desse tema tão importante e tão atual, né, aqui para Santa Catarina também. Nós temos uma pergunta para o doutor, né? Vamos lá. Doutor Tarso, quando se fala em multipropriedade, a sua instituição, ela depende de registro no ato da convenção do condomínio? Então, ali veja que a lei ela trouxe de duas formas. Então, se o condomínio ele vai ser instituído por vamos dizer, um prédio na planta, né? Um empreendimento na planta, sim, poderá haver essa instituição já lá na incorporação, né, do empreendimento, porém, já havendo um empreendimento constituído, se já existe um condomínio, haverá essa possibilidade também de instituir o condomínio em multipropriedade, ou até mesmo apenas uma unidade em multipropriedade. Porém, a assembleia que for convocada para deliberar esse assunto, ela tem necessidade de quórum especial, de maioria absoluta de todos os condôminos, não apenas aqueles que presentes na assembleia forem convocados. Perfeito, doutor Tarso.